Boa noite, na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Antes de falar dos nossos convidados, eu tenho uma participação toda especial hoje da jornalista Dani Rabelo. É isso, Dani? Essa matéria de hoje, você vai conhecer no portal de notícia Guarulhos em Destaque. Na tela, Lucas Braga, o portal de notícia guarulhosemdestaque.com.br, trazendo as principais informações da cidade, inclusive com o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro. Gente, a matéria está imperdível. Imagine você, na coletiva de imprensa, o ministro diz o seguinte: saí porque o presidente queria saber as investigações da Polícia Federal. Isto é muito grave, muito grave. Obrigado, Lucas Braga, comigo na assistência técnica. E olha que hoje o assunto é muito importante. Você que adora falar mal dos outros, você que gosta de inventar fatos. Fake news é crime. Presta atenção que você não vai conseguir dormir hoje. Porque eu trouxe no programa de hoje uma verdadeira força-tarefa de profissionais capacitados que vão descobrir quem foi o responsável pela fake news. Não ri não, que o negócio é sério. Durante uma hora vamos esclarecer com fatos, com advogados e com especialistas. E eu trouxe aqui hoje o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, o vereador professor Jesus. Boa noite, professor. E eu gostaria que o senhor explicasse este tipo de problema que aconteceu com o senhor, que com certeza eu não gostaria que acontecesse com ninguém. Boa noite, presidente. Boa noite, Geraldo. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez no Guarulhos em Destaque. Eu quero também cumprimentar todos os telespectadores, todas as pessoas que estão nos assistindo, que tenhamos aí uma noite abençoada. Geraldo, antes, porém, de eu falar sobre o fato, eu quero aqui também, você que vai falar com eles, mas eu quero destacar meu advogado da Câmara, doutor César Sansonil, que está cuidando do problema. Meu amigo. Também tem aqui um grande amigo, meu parceiro, doutor Leonardo Camargo. Doutor Leonardo é uma pessoa que a gente tem uma amizade também muito grande, é um grande amigo, e ele veio para somar, para ajudar, na qual também me apresentou o perito, né, Ricardo Caires, que na realidade é Caires, né? Isso. Caires, que na realidade aí, que ontem, esses 2 dias trabalhando aí, conseguiu desvendar toda essa questão do fake news. Mas agora voltando para a questão do fake, Geraldo, eu fui segunda-feira à noite, eu recebi na minha rede social, a pessoa que cuida das minhas redes sociais mandou para mim, falou: Jesus, você teve essa conversa com o xerife do consumidor? Eu falei: não, eu conversei com o xerife do consumidor dia 4 de abril, mas foi sobre a questão do partido, porque eu fui para o Republicano. E nesse dia ele passou o telefone para mim. Aí eu dei lá, deputado, eu não uso essa expressão xerife, porque na realidade eu trato como deputado. Então, sim. Deputado, boa tarde, aqui é o vereador Jesus. Ele colocou, ok. Foi exatamente isso que eu tenho no meu celular. E semana passada ele pediu, aliás, o diretor da Caixa Econômica pediu para mim o telefone da diretora do PROCON. E aí eu liguei para ele e ele pegou e falou assim: passa meu telefone. Foi exatamente essa conversa. E aí, para minha surpresa, segunda-feira eu recebo exatamente essa fake. Aí minha assessora mandou para mim, eu falei: não, mas essa conversa não existe, eu nunca conversei com um deputado nesse nível, até porque não tem o porquê de nós conversarmos sobre isso. E aí em seguida passei para o doutor César Sansonil, que é meu advogado, e ele já fez o protocolo BO. E aí quando foi na terça-feira eu percebi que teve uma empresa, né, que na realidade começou a disparar também nos apps de todos os munícipes de Guarulhos e até fora. Eu recebi ligação de Arujá, Itanhaém, pessoal do Sul, foi uma coisa assim absurda. E aí, com certeza aconteceu tudo isso, foi uma coisa muito chata, porque acaba expondo a gente, e muitas pessoas acabam acreditando nessas fakes, e dizer a vocês: pô, gente, eu sou uma pessoa que, eu sou responsável, eu sou um pai de família, sou uma pessoa que na realidade assim, poxa, eu sou um professor, eu sou um cristão, e isso fica muito ruim para nós. Mas eu quero aqui agradecer a todas as pessoas, a todos os guarulhenses, muitas mensagens, Geraldo, pessoas aí realmente sendo solidárias a mim. Eu quero agradecer também ao AB, o pessoal ligou, fiz uma conferência com eles
eles também estão aí trabalhando em cima para descobrir quem foi essa pessoa, quem foi esse infeliz que fez essa fake news. Mas eu tenho aqui somente gratidão. E aí dizer a vocês que essas pessoas vieram para somar, o doutor Léo veio para somar, trouxe aqui também o Ricardo, tem a doutora Valéria que está ali nos assistindo também, que está somando também, tem o Valber, meu assessor, e agora conhecendo também a jornalista, né, prazer em conhecê-la. E é isso aí, as considerações são essas. Olha só, antes de passar para os nossos convidados, deixa eu fazer outro alerta para você. Um alerta sério. Se o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos não fosse presidente, você ia fazer o fake news? Qual o interesse político? Atenção, hein? Nós estamos em um ano eleitoral em Guarulhos. E tem pessoas imaginando que estamos em guerra. Não, nós não estamos em guerra. A população de Guarulhos vai escolher quem serão os próximos vereadores, se vão reelegê-los ou não. Não cabe a mim nem a você que gosta de fake, que compartilha, que também é crime. Presidente, se o senhor não fosse presidente, ia ter fake news? Acredito que não, né? Não, ninguém ia saber que era Jesus a terra, Geraldo. É verdade. Aí, você não vai dormir hoje. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. O fake news é crime. E quais as penalidades da lei? Boa noite, doutor Leonardo, especialista, um dos colunistas do portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. Na tela, doutor Leonardo Camargo. Geraldo, uma boa noite. Boa noite, meu amigo, professor Jesus, por qual eu tenho grande estima, carinho e respeito, o meu amigo, né? Realmente. Me sensibilizo muito com essa situação que está passando, né? Meu amigo, grande advogado ali, doutor doutor César, doutor Ricardo, meu grande amigo também, Geraldo, doutora, jornalista ali que nos acompanha, né? É um prazer falar essa noite aí com os senhores aí. Então, o que eu peço é que eu falo, você, preste atenção, você que está aí na casa do outro lado, ainda não é crime o fake news, tá, Geraldo? Infelizmente, o nosso Código Penal ainda ele não tipifica a conduta penal do fake news. Mas nós temos grandes mecanismos aí de análise, de apuração, que pode elevar essa situação do fake news. E, Geraldo, deixando um adendo aqui e já passando para o seu telespectador, hoje nós estamos em termos já de campanha, de marcha de campanha eleitoral. Houve uma inovação esse ano, o artigo 226A, Geraldo, você me permite falar aqui? Por favor. Ele tipifica, se essa postagem ela for tipificada, o fake, uma conduta de infringir um ente político no seio da sua campanha, mesmo que não seja um processo judicial, e esse processo seja um processo administrativo, de uma análise, você que produziu isso, não é uma pena de detenção, não. Você vai tomar uma pena de reclusão. O que é isso, Geraldo? E o legislador ele foi extremamente severo e protegeu o ente ali, que está ali no seu sufrágio, que está na sua situação ali de campanha. Então, se você for pego em flagrante, preste atenção você, produzindo uma imagem falsa, produzindo alguma coisa com cunho eleitoral, nem fiança você terá o direito. Porque a pena é de 2 a 8 anos, Geraldo. Então, a autoridade ali policial que determinar a flagrância e entender que isso foi uma situação de aviltar, ofender a integridade de um político, ou alguém que esteja buscando ali o seu cunho, o seu sufrágio, esteja numa campanha, você será preso em flagrante delito, não terá à disposição sua a fiança arbitrada, e somente perante a um juiz de direito, numa audiência de custódia, colocando os seus elementos ali, se o juiz entender, ele vai arbitrar uma fiança a você. Então preste atenção, ainda não é, mas temos grandes elementos de buscar isso. Todos os advogados têm, de buscar os seus meios, buscar as suas informações ali e futuramente tipificar através de um boletim de ocorrência de calúnia, de injúria, de difamação. Isso é lá. Mas, se você fizer isso amando de um político, amando e tiver um interesse, você será preso em flagrante e não terá fiança. Então,
e você também que compartilha, ajuda a disseminar tal informação, cuidado, não é só quem produz, não. Então, cuidado com o compartilhamento. Se você na sua casa observar que aquela mensagem que você recebeu tem dúvidas e você não checar a fonte, não há desculpa para esse compartilhamento. Você está aviltando, você está achincalhando a imagem de algum ente público. Então tome cuidado, nós estamos em ano eleitoral e o não conhecimento da lei, Geraldo, não é excusa para ninguém, não. O juiz não quer saber que você é um trabalhador, que você não tem o nível de escolaridade adequado. Para a lei, não. O rigor é para todos. Tome cuidado. Hoje a internet é um mar, é um mercado sem lei. Mas para você, cidadão, não é. O juiz não tem esse interesse, não. O juiz quer saber o porquê. Então, se você fizer isso numa época eleitoral, o senhor será preso. Tá bom, Geraldo? Bacana, olha só. Se você vai compartilhar, você vai tomar um puxão de orelha. Uma coisa que eu não faço, e vou falar algo para você em casa. Você que ligou a TV agora, obrigado pela audiência de qualidade. A minha audiência é uma audiência de qualidade com um formador de opinião. Essa é a minha qualidade. Desculpem. Então eu estou preocupado. Você que é pai, você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Porque de repente ele é menor de idade e a responsabilidade, doutor Leonardo, menor de idade que compartilha, de quem é a responsabilidade? De quem é? Muito bem, um tema bem interessante, Geraldo. É o seguinte, o poder familiar, o que é o poder familiar? O pai e a mãe, ele tem dever de zelo, tanto patrimonial, como moral e emocional. Então, se aquele filho está abandonado, mesmo se for nesse sentido, e ele produz algum ato, o pai e a mãe, se o juiz interpretar, poderá ser responsabilizado por tal conduta. Tá vendo aí? Então, se você está na sua casa e vê o seu filho navegando abertamente, compartilhando imagens, e sem falar disso, Geraldo, nós temos também, em todo o município, nós temos um corpo consular. É o conselho, né, lá da vara da infância e o conselho tutelar. Se ele também observar que você está deixando o seu filho a tomar qualquer conduta desrespeitosa, mesmo ele sendo melhor, achincalhando, tomando providências erradas, o mar de internet não é uma terra sem lei, não. O senhor, pai e mãe, no mínimo, poderá ser levado à presença de uma conselheira tutelar. E se a conselheira interpretar que o pai ou mãe somou de alguma energia ou omitiu, não teve o dever de proteção ali, todos serão levados à presença de um juiz na vara da infância e lá vocês poderão ser responsabilizados também. Maravilha. Você que está acompanhando, é um fake news que teve na pessoa do presidente da Câmara, vereador professor Jesus. Doutor César, responsável e até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, advogado pessoal do presidente da Câmara, o senhor ficou surpreso, conhecendo a idoneidade e o caráter do presidente da Câmara, a maldade que fizeram em criar um fake news? Boa noite, doutor César. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Doutor Leonardo, doutor Ricardo, doutora Valéria, que está por aqui, Valber. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui com vocês essa noite. Vamos lá, algumas considerações, não na parte penal, porque a parte penal nós temos aqui um especialista, doutor Leonardo, uma pessoa que tem condições de avaliar melhor. Mas eu não fico surpreso, não. Eu não fico surpreso porque, trabalhando com o presidente da Câmara e vereador professor Jesus, nos últimos anos, a gente nota a evolução dele como político, né? E a ascendência. E ninguém chuta cachorro morto, né, Geraldo? Com certeza. Então, o que as pessoas, os pretensos adversários, ou enfim, o que quer que seja, ainda não sabemos, tendem a buscar desarticular todo tipo de aparato que o grupo político do presidente da Câmara, o professor Jesus, vem criando para galgar e para traçar a sua história política. Então, há necessidade de alguns grupos tentarem desarticular. De minha parte, não só o boletim de ocorrências que foi feito e que agora já é uma realidade, já foi acatado pela Polícia Civil e logo inicia um inquérito. E nesse inquérito, com certeza,
trataremos de conduzir com a maior eficiência possível, né? E dizer também que já há distribuído no Fórum da cidade de Guarulhos uma ação civil que visa quebrar o sigilo das informações daquelas pessoas que postaram essa fake news. E isso não é algo tão difícil. Então, atrelado ao que o Dr. Leonardo já disse, o prejuízo, além da pena restritiva de liberdade, que é a cadeia, para quem propaga, para quem produz, também tem o lado cível da coisa, que é o prejuízo no bolso. Muitas vezes as pessoas não se atentam que o prejuízo não é só o de liberdade, ou de uma cesta básica, ou o que quer que seja, mas também tem o prejuízo financeiro, né? É o dever de indenizar. Então as pessoas que assim agem, jogando na lata do lixo o nome de uma pessoa honesta, trabalhadora, pai de família, correm o risco de ter que indenizar. E aí, lógico, quem vai fixar o valor dessa indenização é sempre um juiz de direito com base no tamanho do estrago que causou à vida daquela pessoa a quem ele conferiu um fato não verdadeiro, né? Basicamente é isso. Deixa eu conversar agora com o perito, depois volto com o doutor César. Olha só, para você não dormir hoje, hein? Eu não dormi hoje. Se alguém está imaginando que fake news vai ficar por isso mesmo, não fica não, meu irmão. Não fica não. Já tem um boletim de ocorrência, ó. Ei, boletim de ocorrência. Você que imaginou que essa notícia, essa postagem ia ficar de graça, temos um boletim de ocorrência, que é o início do processo. Tá aqui, ó. Presidente da Câmara. Entendeu, não? Tá aqui. Esse boletim de ocorrência, citado no dia 20 de abril, às 16 horas e 30 minutos, o professor Jesus, vereador, presidente da Câmara, acompanhado do seu advogado pessoal, doutor César, esteve na delegacia fazendo esse boletim de ocorrência. Agora, para você se assustar, fica na cadeira, hein? Vou começar com o especialista, o perito doutor Ricardo Caire. As pessoas sabem que vão ser investigadas. As pessoas sabem que vão descobrir o IP aonde ela postou. E por que elas continuam? É fácil fazer isso, doutor? Olá a todos, para quem não me conhece, sou Ricardo Caires, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e atuo como perito do juízo, que é o perito judicial, perito de confiança, braço direito do juiz para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em nomeações, e tenho um escritório que atuo como perito assistente, atendo o escritório do doutor Leonardo há algum tempo, somos colegas de faculdade também, cumprimento a todos aqui que estão presentes, já foi mencionado. E é dessa forma que segue o meu trabalho, tá? Trabalhei em alguns casos de repercussão, um foi do presidente da República, Michel Temer, fiz o laudo, a Rede Globo tentou denegrir minha imagem na época, mas depois demonstrando que de fato ali que o próprio Michel Temer era inocente naquela prova imputada, prova faker também, tá? Um áudio fake. Ou seja, vindo a sua pergunta, questão de provas, tudo que é prova que você conseguir materializar, um áudio, vídeo, uma foto, é uma prova documental, certo? Certo. Só complementando o gancho do doutor, de quando essa prova era utilizada dentro de um processo, ela vira uma prova documental e pericial. Ela vai ter outras sanções também sobre ela, tá? Não é só questão de fake, não. Porque eu, como perito do juiz, eu já peguei litígios, discussões de família, a esposa tentando prejudicar, montou um fake que tinha uma amante e fazia pedofilia com a criança. Isso daí depois também foi descoberto. Então, gera um monte de situações que as pessoas pensam que não é descoberto isso, né? E dentro dos exames que foi feito do nosso presidente da Câmara aqui de Guarulhos, a fotometria, outros exames que me deu a condições de olhar e ver de fato que já tinha ali, que era produto de edição. Que chamado faker. Dentro disso, eu comecei a buscar software gratuito na internet e alguns que é comprado, né? Como eu tenho especialização na parte também de computação digital forense e tenho especialização com a Polícia Federal,
meus professores, quem quiser lá, entra lá, ricardocares.perito, vai saber todo o meu currículo, minha trajetória. Ou seja, eu falei para o doutor Leonardo, falei, doutor, aqui já tem um grande indício. Eu falei assim, agora vamos ver como foi reproduzido esse faker. Aí entramos e começamos a montar. Montamos diversos tipos de faker só para fazer o parâmetro que estava sendo imputado contra o professor Jesus. Então, nessa linha, que foi meu trabalho junto com o escritório do doutor Leonardo. Deixar claro, viu, Lucas? Cuidado, você agora compartilhar aí, eu vou falar pro seu pai, né? Cuidado, tô vendo aí. Você que gosta de compartilhar sem saber a procedência, só por... é engraçado. Não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado. É crime. Você criar um fake de alguém só para denegrir a imagem. Você já tá cometendo um pecado, né? E grande. O papai do céu tá vendo. Ainda pegando carona com o nosso especialista, o perito Ricardo Caire. Agora, uma curiosidade desse jornalista. O que me chama a atenção é que hoje as empresas, Facebook e WhatsApp, elas não deveriam, não existe mecanismo para elas coibirem isso. Olha só, não tem como, por quê? Quando você insere qualquer coisa em qualquer plataforma digital, ele não tem como saber a origem, uma foto, se é montada ou não. Nós costumamos pegar muita foto, que pega um presidente da república, e eles vai propagando. Quando pega uma pessoa com cunho para ser o alvo direto, aí sim se preocupam, né? Mas o Facebook não tem essa questão... Essa ferramenta ainda. Que não tem... A tecnologia ainda não chegou lá. Tem a questão da biometria, que é reconhecimento facial, correto? Correto. Mas ela não sabe como chegar na autoria de uma fraude. Então, por isso que precisa de um perito para fazer análise. E voltando ao caso do professor Jesus, o que aconteceu? Quando ele estourou isso, ele, procurando o doutor Leonardo, falou, Ricardo, de fato, ele mostra de fato que é uma pessoa séria, faz essa análise para mim, onde a gente entrou. E esse trabalho nosso está servindo como base também para as investigações, né? Para dar o respaldo à polícia. Porque se faltar qualquer modus operandi de algum especialista, estarei eu ali para auxiliar o andamento desse inquérito. Porque é previsto no Código de Processo Penal, né? E no Código de Processo Civil também. A atuação do perito assistente, né? Então, tem esse detalhe também. Então, o processo, essa questão é um processo muito célere, tá? Agora, o Ricardo, hoje, esse seu embasamento, essa sua investigação, ela vai ajudar a Polícia Federal nesse quesito. O MP também entra nessa investigação? Ou não há necessidade? Olha só que interessante. Eu não faço investigação, eu sou técnico. O perito é técnico. Qual que é o meu trabalho aqui? Existiu um objeto, ele é de origem duvidosa, e chegou para mim fazer a análise dela. Na minha análise, eu cheguei que é produto fraudulento e consegui demonstrar. Então, essa prova que foi produzida pelo meu escritório vai dar todo o basamento para o inquérito. Seja civil ou do Ministério Público? E vai a Polícia Federal também nesse caso, porque esse é comum, a Polícia Federal entrar. Aí o que acontece? Aí meu trabalho vai auxiliar. Então, quem faz a investigação é a polícia. Quem é errado em falar que um perito assistente faz a investigação, não. Nós não temos a chamada capacidade postulatória. O que é isso? Eu não tenho condições para isso, eu não sou investigador. Eu sou técnico. Por isso que eu atestei de fato essa imagem que, com esse fake do Facebook, perdão, do WhatsApp, era produto fraudulento. Você já descobriu a origem? Exato, porque assim, quando você gera uma imagem, gera um arquivo digital, ele fica chamado metadados, informações das informações. Eu tenho um software que eu coloquei ali, começou a me extrair. De onde partiu? Um monte de origem dele. Então, ali eu já comecei a ver que já tinha um sinal chamado Fumos Boniures, a fumaça do bom direito. Atenção, Lucas! Ou seja, ei, já descobriu de onde partiu. O senhor sabe de onde partiu. A sua investigação como perito, a fonte, atenção, hein? De onde partiu o fake, a origem, a semente. Hã? Pô, você não vai dormir hoje. Atenção, hein? Te peguei. Descobriu, o senhor descobriu, a semente foi lançada, é isso?
Olha que interessante, é isso daí, é realmente o que acontece. Quando tudo é compartilhar, chama rastreamento. Nós peritos somos vamos rastrear as informações das informações. E essas informações das informações estão sendo inseridas no inquérito policial para que as autoridades policial, que é o delegado, com a sua equipe, prossiga com essas informações. Bacana. Tá? Matou a charada? Matou a charada. Junto com o escritório do Dr. Leonardo, demos todos os elementos aí técnicos, porque a polícia poderia ir, mas um detalhe, por que foi feita essa prova antecipada? Por quê? Estava imputando algo contra ele, até desvendar de fato pela polícia, até pegar o nosso trabalho e chegar na conclusão desse também, ele precisa de uma prova antecipada desses fatos. Então o que aconteceu? O trabalho nosso, do meu trabalho, Ricardo Caires, foi antecipar, usar a técnica científica e conseguir já ter autoria. Então isso daí já está sendo o corpo também do laudo do inquérito policial, tá? Muito bom. Olha, para que você tenha, isso aqui é uma força-tarefa montada pelo presidente da Câmara para se defender, né, presidente? Porque o senhor é uma pessoa pública, né? Tá no terceiro, vai para o terceiro mandato. Segundo mandato, né? Que é terceiro, não é melhor pular essa fase. Complementando, só complementando, olha só que interessante por causa da prova, né? Eu atuo também como perito para juiz, promotor quando é processado, olha só. Então, como assistente, eu atuo em várias demandas. Olha que interessante, por que foi feita essa prova antecipada? Se alguém levantasse como autoria, que tivesse conversado com ele, vai ter que demonstrar. Questão da cadeia de custódia, ele vai ter que apresentar o aparelho celular que a hora conversou. Então tem mais essa. Quem produziu e queira inventar uma outra situação, automaticamente está assumindo a autoria. E vai ter que ser apreendido seu aparelho celular. Aí poderemos descobrir, igual descobrimos aí da questão lá na JBS naquela época, 2017. Olha só que interessante. Tudo isso é uma força-tarefa, como eu bem disse aqui, que vai investigar a fundo. Esse fake news não vai ficar barato e vai ficar como um registro em Guarulhos e para o Brasil. Né? Por quê? A quem interessa? Então, voltando ao presidente da Câmara, tá certo? Uma pessoa que tem uma carreira política em crescimento, está conduzindo um trabalho como executivo de notoriedade, e como bem disse o doutor César, você não joga pedra em alguém que não tem visibilidade, tá certo? Então, hoje, o professor, vereador, presidente da Câmara, professor Jesus, conhece a sua capacidade política de gestão, conhece e sabe o crescimento político, né, para o próximo ano, e aí tem gente com inveja, com incapacidade, que deseja o mal do próximo e vai investir em algo errado. É evidente, presidente, que os fatos eles serão esclarecidos, mas com a sua carreira política em crescimento, não é de surpreender que pessoas joguem pedra no senhor, né? Sim, Geraldo, eu quero dizer para você, aproveitando o seu gancho, também a palavra do Dr. César, quando ele diz que ninguém chuta cachorro morto, assim, o vereador professor Jesus já disse aqui no seu programa algumas vezes, assim, a gente tem um legado, nós temos uma história. Eu vim de família humilde, como todos já sabem aqui, os meus amigos mais próximos, Dr. Léo, o pessoal, Dr. César, doutora Valéria. E o que acontece, Geraldo? Você vem, eu cheguei na vereança, eu tinha sonho de ser vereador. Presidente da Câmara, jamais, porque eu achava uma coisa inatingível, por vir de onde eu vim, de uma família simples, humilde, de periferia, mas aí conseguimos chegar à presidência. Depois, segundo mandato, o pessoal acreditava que eu não seria reeleito, fui reeleito com uma votação também bem expressiva, e voltamos novamente à presidência da Câmara. E com isso, lógico, acredito que eu tenho feito para a população de Guarulhos é fazer um bom trabalho. Eu quero citar aqui, o ano passado mesmo, nós economizamos na Câmara 13 milhões de reais, Geraldo. Pessoal, no final do ano nós demos aí para o JJM 3 milhões para que não pudesse fechar aquela maternidade. Então, eu como homem público, eu estou aqui colaborando para o município. Então, veja só, eu sei que eu sou uma pessoa simples, humilde, mas eu jamais vou querer pegar dinheiro público, Geraldo, enriquecer de maneiras ilícitas. Isso não faz parte do meu perfil, até por ser um pai de família, por ser um cristão e ser negro. Mas eu quero dizer para você, quando eu gravei até o vídeo ontem, nós estávamos até no escritório do doutor Leonardo, também do doutor César, doutora Valéria e o doutor Ricardo Caires,
eu até mencionei sobre a questão do negro. Por quê? Algumas pessoas me falaram, doutores, falou assim, olha, ele pensa que ele vai até onde? Ele já foi longe demais. Sim. Aquele negro está pensando que ele é o quê? Então, assim, isso, gente, é muito ruim. Poxa, eu sei que eu vim de família humilde, eu sei que eu sou uma pessoa simples, eu sei que eu sou negro, mas eu acho que as pessoas olhar para a sua pele e querer te julgar e querer muitas vezes disseminar coisas ruins, uma fake como essa, gente, isso é muito vexatório, é uma política rasteira. Então, Geraldo, dizer a você que, assim, lógico, nós sofremos, minha família está sofrendo muito. Hoje eu fui longe, porque a minha mãe... Fazia um tempo que eu não a via e eu fui vê-la. E eu cheguei no portão da casa dela e ela estava lá. E aí ela chegou e ela disse assim de longe para mim, filho, eu estou orando por você. E assim, sabe, eu disse, mãe, obrigado. Porque isso é muito triste, cara. É muito triste você ter uma família, poxa, as pessoas chegaram, jogaram o seu nome ao vento, jogar seu nome assim, sabe, isso é muito complicado. Então assim, poxa, eu sou uma pessoa de bem, cara, eu não quero mal de ninguém, é como você falou, só que as pessoas muitas vezes eles não aceitam o seu crescimento político. Gente, eu quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para fazer o mal a ninguém, eu estou para fazer o melhor para o município. Eu sei, Geraldo, também, que nós, como políticos, nós agradamos a um e não agradamos aos outros. É normal, a política é assim, né, doutor? A política, muitas vezes, eu sei que talvez tem pessoas que não se agradam do meu jeito de governar, mas eu procuro fazer o melhor. A minha política é uma política de sempre estar amparando, sempre estar ali, conciliando. Eu acho que o diálogo ele tem que ter sempre. É exatamente isso. Então, assim, Geraldo, eu espero que essa pessoa realmente seja descoberta, que seja punida, até porque fake é crime, e você também que está compartilhando. Gente, não faça isso. Eu acho assim, eu não vou desejar para você o que eu não quero para mim. Então, assim, isso é muito ruim. Eu recebi várias ligações, como eu disse para vocês no início do programa, muitas pessoas sendo solidárias a mim, mas teve pessoas que me ligou e me chamou, foram 4 ligações, bandido, ladrão, corrupto. Pô, assim, isso é muito ruim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos aí trabalhando, o doutor César já fez o BO, já fez a ação, e eu tenho certeza que nós vamos chegar, e assim que chegar nessa pessoa, ou chegar a pessoa que fez o fake, nós queremos justiça, porque isso não pode acontecer no município, no país, que sirva de exemplo, entendeu? Olha só, pois do doutor César. O professor Jesus acabou de dizer sobre compartilhar. Não me recordo se o doutor Leonardo falou a respeito do tema, mas não é só quem produz o fake que comete crime. Quem compartilha também comete crime. Então tem que tomar cuidado. Olha, eu quero fazer um outro alerta para você. Eu sou grato a Deus pela audiência do programa e respeito a sua opinião. Eu só não gosto quando você comenta de forma leviana. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Tá certo? Respeito a sua audiência. Não seja leviano comigo. Não seja, porque o chicote estrala também. Né? Ó, pegou, pesado, tem um retorno, tá certo? Não tenho medo de cara feia. Olha só, você acha que eu tenho medo de cara feia? Mas de forma alguma. Então, não seja leviano, seja respeitoso no seu comentário. Não sou dono da verdade, tá certo? Não estou afim de audiência por número, eu tenho interesse na audiência de qualidade, respeitando a sua opinião de forma respeitosa. Depois disso, eu vou tomar um intervalo agora, tomar uma água com muita calma, sereno, e volto em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era.
que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo e a cores. Quero fazer um registro que toda a bancada dos nossos convidados foi feito todo um check-in de temperatura para entrar aqui. Por isso que vocês viram toda essa equipe sem máscara, né? Fizemos aqui a medição. Ô Lucas, corta para mostrar. Fizemos a medição de temperatura da minha esquerda aqui do presidente. Corta, cara. Né? A outra aqui, que beleza. Tá. Medição da temperatura. E álcool gel. E álcool gel. Estamos nos bastidores com o Valber, com a jornalista Daniele Romero, que está fazendo a matéria para o portal guarulhosemdestaque.com.br, e a doutora Valéria. E Lucas Braga, a nossa assistência técnica. É evidente que você, quando pega o jornal, aí você vai olhar quem fez o jornal. A origem do jornal, quem escreveu a matéria. Eu, por exemplo, sou muito exigente. Sou um dinossauro, estou há 40 anos como jornalista, sou assinante da Veja, Folha, porque eu gosto de uma boa leitura. Né? Eu admiro você em casa também, por gostar de uma boa leitura. E sites também, do Veja.com, eu gosto de estar antenado com algo que vai me preencher. Eu não vou perder o meu tempo lendo qualquer coisa. O que é qualquer coisa? É você abrir um jornal ou um portal que não tenha fundamento aquilo que está sendo escrito. Ponto. Você pergunta, Geraldo, você está nervoso? Não, estou calmo. Aliás, estou tomando maracujina para dormir. Presidente, é brincadeira o que acontece em Guarulhos, na Baía da Coco, aqui da Jornal. Quando acusaram o senhor de aprovar um cheque em branco, é lamentável, alguém criar é uma falta de criatividade. Né? Cheque em branco, não tem uma manchete melhor. Como é que o senhor ouviu, como é que o senhor leu essa matéria, como é que o senhor se sentiu como um político experiente? Então, Geraldo, dizer a vocês que assim, realmente é muito complexo quando você escuta essas coisas. Lógico que a oposição faz o papel dela, que é normal, e agora a política ela está aí para ser jogada, né? As pessoas jogam e infelizmente você disse uma coisa interessante agora. Eu acho que o leitor ele é muito importante, você ler, você perscrutar, você investigar para que você possa realmente entender o processo. Mas assim, na realidade não existe cheque em branco. Vamos começar assim, não tem cheque em branco. Muito bom. Então vamos ser bem claro e objetivo. Não muito existe, bom. A todos vocês ouvintes, os telespectadores, não existe cheque em branco. Na realidade, o prefeito Guti, o que ele fez? Ele pegou, olha só, a saúde, como a Secretaria de Saúde, de Obras, Educação, Meio Ambiente, tem o seu fundo, é normal. E o que ele fez? Se você pegar a saúde é o que tem, o valor é maior, acho que dá quase 900 milhões, já é da saúde. E o que ele fez agora, nessa época de pandemia, ele pegou o fundo dessas outras secretarias, entendeu? E o que ele fez? Nós tentamos flexibilizar para que ele pudesse usar esse dinheiro na saúde. Veja só, Geraldo, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em todos os outros municípios, porque é pandemia. Então você vai deixar uma flexibilização para que ele possa utilizar o dinheiro na saúde. Logo, vale a pena ressaltar, Geraldo, que existe Tribunal de Contas, que existe Ministério Público, que está investigando como ele vai gastar esse dinheiro na saúde. Então, assim, gente, não existe cheque em branco, esse dinheiro já era da Prefeitura, já é da Prefeitura. Então, veja só, nós só flexibilizamos para que ele possa utilizar. Pela questão da pandemia, ele quer investir mais hoje na onde? Na saúde, Geraldo. Não tem comprar respiradores, essa questão toda. Então, assim, isso não existe. Então, as pessoas, muitas vezes, eles não entendem e falam, poxa, o presidente da Câmara, os vereadores votaram um cheque em branco para o prefeito.
Pessoal, não existe cheque em branco. Existe aí todas as pessoas que estão fiscalizando, os vereadores, a população, você também pode fiscalizar. E com certeza temos aí o Ministério Público, nós temos aí o Tribunal de Contas também fiscalizando. Então, vale ressaltar que na realidade isso não existe. E é uma coisa também que vale ressaltar que é legal. É legal. Haja vista, outros municípios também fizeram. Então, assim, se alguém achar que, poxa, tá errado, vai lá, entra com uma ação, Geraldo. Somente isso. Simples assim. Simples, tá certo? Agora, um outro quesito, antes de falar com nossos convidados, o prefeito Guti enviou para a Câmara Municipal um projeto para reduzir o seu salário em 50% do salário dele e do vice. O vice afirmou que também está nessa, é isso, né, o vice? Servidores do primeiro escalão, 50%, aliás, 25%, né? Assessores, diretores, 15%. E aí, já tem gente querendo fazer campanha em cima desse projeto. Foi uma iniciativa com a participação do presidente da Câmara Municipal, vereador professor Jesus, o líder, Eduardo Carneiro, e o prefeito municipal. Essa iniciativa, já tem gente querendo jogar água nisso? Então, o que acontece, Geraldo, é uma situação muito complexa. Hoje a política, eu disse para vocês, ela é muito rápida e as pessoas, assim, tem uns que se agradam e tem outros que não se agradam. Nós podemos observar aí, quando o prefeito apresentou, eu achei ruim ele apresentar e logo nós, vereadores, também nós não apresentarmos ou darmos um gesto à população. Então, nós também vamos aí fazer esse gesto em 30% do salário enquanto a pandemia durar. E o que acontece, Geraldo? Na realidade, nós podemos observar, lógico, a oposição, o pessoal, eles não gostam, não querem, mas eu fiz o seguinte, vocês sabem, eu sou um vereador muito democrático, eu fiz o projeto e eu deixei para que todos possam assinar. Então, não somente os vereadores da base, mas os vereadores também da oposição, se quiserem assinar, estão à vontade, à disposição. E eu penso que nesse momento de crise, Geraldo, é impossível que ninguém, ou seja, que algum vereador vote contra esse projeto. Entendeu? Eu sei que nós precisamos agora contribuir, até porque a população, porque os munícipes estão sofrendo. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa de escola particular, e falou, Jesus, eu vou fechar a minha escola. Então assim, eu vejo que nós precisamos contribuir também. Não é só a população que tem sofrido, nós também, que fazemos parte, que estamos aí, os primeiros da fileira, nós temos que ajudar também o prefeito Guti. Então estamos fazendo aí esse projeto. Eu sei que realmente é complicado, porque, poxa, nós temos aí os assessores da prefeitura, que são os comissionados. Poxa, como que vai fazer? Mas, gente, é um momento que nós temos que nos unirmos nesse momento. Sim, eu penso assim, entendeu, Geraldo? Realmente nós temos que nos unir, nós temos que nos juntar e nós temos que nos ajudarmos. Eu penso que, assim, nós sairemos dessa muito mais forte. Agora, hoje, a pressão é muito grande Sim, da Câmara Municipal. Demais. Né? Desde a semana... Que dia vai ser votado esse projeto? Eu chamei o extraordinário hoje para terça-feira, Geraldo. Para terça-feira? Terça-feira. Que horas? Então, assim, na realidade eu quero chamar para as 11, na realidade foi às 11. Que é online, né? É online, porque assim, eu tenho certeza que a última sessão que nós tivemos, esse que você falou do cheque em branco, que foi a questão dos fundos, que é um projeto bacana, um projeto muito bom. Terminamos aí, já era quase 2 horas da manhã. Eu tenho experiência de madrugada na Câmara. Exatamente, é isso mesmo. Agora, para ser votado, a maioria absoluta de quantos votos? Não, 18 votos já dá para votar. 18, mas eu acredito que, assim, por mais que tenhamos aí as diferenças, mas eu tenho certeza que vai ser aí os 34 votos. Mudando a pauta rapidamente, para voltar com os nossos convidados, você acha que o prefeito tem acertado no quesito do fechamento do comércio, na abertura de forma gradual e inteligente, obedecendo à Organização Mundial da Saúde? Sim, Geraldo, tem acertado muito. Eu quero dizer, eu sei que muitas vezes as pessoas criticam, até assim, tem os dois lados. Eu ouvi que na política, nesse momento de pandemia, tem as pessoas que muitas vezes eles fazem as críticas, por um lado, tem outro que faz do outro lado, que nem, poxa, essa questão da quarentena, não temos que ter, ou não, mas temos que ter. Ou seja, nem o que é contra e nem o que é a favor, eles estão totalmente certo e nem errado. Então, assim, eu vejo que o prefeito ele tem tomado medidas plausíveis, ele tem trabalhado muito,
eu tenho assim, estado com ele, de dia, de tarde, de noite, procurando acertar, ele não quer errar, ele tem um cuidado muito grande com a população, até porque, Geraldo, nós não queremos ter aqui no nosso município uma mortandade, pessoas morrendo e muitas vezes procurando um hospital e nós não temos esse hospital. Eu sei que as pessoas têm falado, poxa, mas as pessoas falaram que ia morrer muita gente, até agora não morreu tantas pessoas assim, mas eu acredito que seja exatamente pela medida que o prefeito tem tomado. A questão da quarentena, a questão do fechamento dos comércios, a questão do fechamento mesmo da igreja como cristão, mas eu acredito que as pessoas não têm morrido exatamente por essa medida. Então, assim, eu sempre tenho conversado com ele, hoje mesmo nós conversamos, e ele tem sempre os técnicos do lado para poder conversar, dialogar e ver aí a melhor saída para os munícipes. Então, assim, gente, hoje a preocupação dele é a questão do quê? Da vida. Porque eu penso o seguinte, Geraldo, eu penso assim, se você está vivo, por mais que você esteja passando por algum problema, por uma adversidade, mas você vivo, você pode ressurgir das cinzas e você conseguir chegar no seu lugar ao sol. Mas morto, meu amigo, infelizmente, meu amigo, já era. Então eu penso assim, muitas pessoas estão morrendo. Eu tenho uma amiga, a professora Valéria Afô. Ela deu aula comigo no Colégio Júnior Mesquita há 8 anos. Uma mulher nova, infelizmente, sábado ela foi enterrada exatamente com o Covid-19. Então, assim, gente, esse problema não é um problema que as pessoas pensam que é uma gripezinha, não é uma gripezinha, a coisa é séria. Então, se cuidem, tá bom, pessoal? E eu tenho certeza que o prefeito tem feito um excelente trabalho e com certeza vamos sair muito mais forte do jeito que nós entramos nessa pandemia. E eu percebo que o senhor vai sair daqui também tranquilo, porque eu tenho certeza absoluta. O álcool gel está ali, só repetindo que o time aqui fez o Valber foi o responsável pela temperatura de todo mundo, o nosso especialista, Valber, está aqui nos bastidores. Até porque, já, desculpa, eu tenho que ser um exemplo também. Exatamente. Né? Então, todo mundo está passando álcool gel, a doutora Valéria trouxe álcool gel, todo mundo passou, tá certo? E em casa, só falta tomar banho. Eu vou falar uma coisa para você em casa, a minha esposa está fazendo bullying comigo. Viu, doutor Iracema? Eu sou obrigado a chegar em casa, eu tiro o sapato, tenho que dar de chinelo. Aí eu nem entro com essa roupa aqui, esse terno, fica na garagem. A doutora Iracema, ela pega lá uma bermuda e uma camiseta e eu entro pela garagem, não entro pela sala, eu entro pelo quintal, viu, doutor Leonardo? Eu entro pelo quintal e ela falou, você não vai entrar em casa. Troca essa roupa, praticamente eu entro de avental em casa. Então, faz brincadeira, mas a coisa é séria. Aí eu tenho álcool gel no carro, em casa, na garagem, só falta colocar o spray aqui. Então, faça isso em casa também. E fizemos exatamente isso aqui com essa bancada. Voltando para o doutor Leonardo, depois eu volto aqui com nossos amigos. Doutor Leonardo, eu acho que é uma experiência válida no seu currículo como especialista em direito criminal, fazer parte desse time de advogados, um timaço, liderado pelo presidente, que convocou essa força-tarefa, né? Que tem aí o doutor César, a doutora Valéria, doutor Leonardo, tem o perito Ricardo Caires. Eu vou falar uma coisa para você, a senhora sua mãe não tinha como melhorar aqui o sobrenome? Não, brincadeira. Esse é do pai. Do pai, brincadeira. Então, doutor Leonardo, com certeza, quem fez isso vai pagar um preço muito alto com essa força-tarefa, né? É bem lembrado, Geraldo. Ninguém faz sucesso sozinho, não. Principalmente no direito. Cada advogado pensa de uma forma, mas todos têm o interesse da proteção. Você não é advogado se você não tem no punho, no seu sangue, a proteção do próximo. Se você não for assim, saia da sua profissão, você está errado. Agora, a partir do momento que é provocado uma defesa, um corpo de advogados que tem interesse em proteger qualquer que seja o cidadão, seja ele o menos desfavorecido, até a segunda pessoa mais poderosa, entre aspas, da cidade de Guarulhos, o nosso poder é proteger esse cidadão. Então você que tem interesse ainda de produzir, ou como bem lembrado aqui, você tem interesse de disseminar, a culpa é a mesma. Pare imediatamente o que você está fazendo. Isso é crime. E mais gravoso ainda numa época eleitoral, como foi bem lembrado aqui. O Código Eleitoral, o nosso Código Eleitoral, ele protege aquela pessoa que tem a sua imagem colocada em um sufrágio, que é na eleição. Então vocês que têm interesse nessa legislatura de provocar, infelizmente até o nosso prefeito foi vítima,
E esse projeto, Geraldo, vem, infelizmente, porque como é um território ainda sem lei, não há um regramento qualificado da nossa internet, os legisladores interpretaram que nessa época de eleição, as pessoas que são mais atacadas é aquela pessoa que põe o seu rosto na internet. Só que ela não está vendo os milhões de pessoas que estão visualizando. Então você que tem o interesse de provocar algo nessa eleição, interprete uma coisa simples. O moral é diferente do legal, mas se você tem o intuito ali de provocar, interpretando que aquele fake vai atacar diretamente aquele ente público, aquela pessoa que está ali utilizando daquela internet, que está ali solicitando, e você interpretar que aquele fake vai produzir e for realmente de cunho eleitoral, preste muito atenção. Qualquer pessoa, seja maior, capaz, uma pessoa de 70, 40, 50, 18 anos, todos serão presos em flagrante delito. O crime não é agraciado com a liberdade provisória. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança e você será levado, encaminhado em 24 horas a um juiz de direito. Então, Geraldo, como o seu programa é extremamente qualificado, dissemine isso. Leve ao seu próximo, leve na sua comunidade. Nesse momento agora, não produza, não faça isso. O juiz não terá dó da sua postura, você será preso e encaminhado a um juiz. Pare com isso. Disseminar fake é crime eleitoral. Infelizmente não temos no nosso Código Penal, mas como muito bem falado pelos nossos especialistas, além dessa figura criminal, você poderá ainda ser responsabilizado por uma indenização, e você atacando uma pessoa pública de notoriedade, de gabarito na sociedade, o cunho indenizatório vai ser severo contra você. Você está mexendo com uma pessoa pública, uma pessoa que cuida de milhões de pessoas, e você ali desonrou uma pessoa publicamente. Então, quando o juiz ele analisa ali no seio da ação quem é aquele agente, e você fez isso com o intuito porque ele era um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, atacando essa pessoa que tem um padrão na sociedade, que tem ali uma personalidade construída, que tem ali várias pessoas que dependem dela, o rigor será severo contra você. Não é coisa de R$1.000, 2.000. Então preste muita atenção. Muita atenção. Você será responsabilizado cível, indenizatório e criminal. Pare. Publique isso na sua rede social. De vez em você publicar e disseminar o mal, dissemine o bem. O bem é mais importante que o mal. Doutor Leonardo, doutor César, como advogado pessoal do presidente da Câmara, o senhor vai estar agora ainda com mais cuidado, com mais fiscalização nas redes sociais do presidente. Geraldo, é preciso considerar aqui algumas coisas, como por exemplo, com o advento do Marco Civil da Internet, em que pese não tenhamos legislação específica na área criminal, com pena determinada de forma específica, mas o Marco Civil da Internet nos permitiu, através dos seus diversos artigos, ter facilidade absoluta para saber quem é que propaga e quem é que produz notícias fakes. Então, quebrar um sigilo hoje é muito simples, As pessoas se esquecem que toda vez que ele utiliza um terminal de telefone ou uma internet, seja de que operadora for, ela deixa um rastro, que é o IP, Internet Protocolo. Isso é muito simples de encontrar, basta que um juiz, impulsionado pela parte que se sente ofendida, e que aquela ofensa que foi perpetrada esteja além do permissivo legal da Constituição Federal, é muito simples. O juiz, liminarmente, primeiro, já determina a exclusão das ofensas das redes sociais. E, em segundo, autoriza a quebra do Internet Protocolo. Então, rapidamente, a gente fica sabendo quem é que compartilhou, quem é que postou pela primeira vez. Então, como disse o Dr. Leonardo, rede social, pessoal, não é porta de banheiro, onde você escreve qualquer coisa.
Rede social é algo que você tem que usar com responsabilidade para a sua diversão, para as leituras das notícias que te interessam, mas digo novamente, rede social não é porta de banheiro. É muito fácil quebrar um sigilo hoje em dia, é muito simples chegar naquele que perpetra ofensa a alguém fora do permissivo legal. É isso, Geraldo. Doutor César, sempre um prazer, tive o privilégio de trabalhar contigo. Prazer Tenho o meu foi respeito, foi uma reciprocidade positiva e agradável, e é muito bom vê-lo novamente. Obrigado, Geraldo, o prazer foi meu, eu me recordo dos meses que passamos juntos, trabalhando. Eu queria muito fugir um pouco da área do direito e tentar entender o que você faz, mas é bem complexo, eu não tenho essa... eu sou um pouco quadrado. Foi um prazer trabalhar ao seu lado. O prazer foi meu. E para a gente fechar aqui com o nosso especialista, doutor Ricardo Caires, perito responsável e fazendo parte dessa força-tarefa, lembrando a você que fez isso, aguardem, cuidado, o preço será muito alto. Não recomendo que você espalhe fake news. Cuidado. Doutor, para a gente concluir com o senhor, depois eu vou fazer o encerramento com o presidente, muitos casos onde alguém imagina que vai utilizar o Facebook para denigrir um relacionamento, né? Isso também, o senhor já teve esse tipo de experiência, né? Sim. Então, como nós estávamos falando, acontece isso muito na parte de família. Mas só pegando um gancho aqui na questão do Jesus, essa questão do IP já foi feito tudo por mim. Essas informações não tem como mais ser mais apagada, porque o rastreamento já está tudo acostado no inquérito. Está documentado. Exatamente. Já está assinado por um expert validando tudo sobre essas informações. Então, olha, a cadeia de custódia está preservada. Pode contratar qualquer advogado que não vai quebrar isso não. Porque a preocupação do corpo de advogados é a cadeia de custódia. A validação dessa prova. Como ela foi retirada as informações para dar início à investigação policial. Então, o meu trabalho foi esse daí. Mas voltando na questão da pergunta, acontece muito, Geraldo. Na questão de separação de guardas, questão de brigas administrativo, monta um áudio falso com a voz da pessoa. Eu dou aula sobre isso na minha empresa, mostrando, eu pego 3 conversas suas e eu coloco você falando que vai matar o doutor Leonardo. Aí vai o perito e fala assim, mas não é a voz do Geraldo? Sim, mas vamos entrar no arquivo mãe dele para ver agora? Aí vamos identificar, quer chamar agora o IP, o protocolo, todas as informações. Lá a gente consegue demonstrar. Então não é só na questão de redes sociais não. Existem essas manipulações dessas provas falsas para induzir inquérito policial, os próprios processos judiciais, mas é fácil quebrar isso, tá? Vindo por nós mesmos, perito do juízo ou perito do Instituto de Criminalística. Olha só, que tem o mesmo peso. O perito da criminalística é um perito concursado e o perito do juízo é uma pessoa de confiança ali nomeado pelo juiz. Tá? E hoje aqui minha figura não é como perito do juízo, mas sim como perito assistente que tem a mesma fé pública quando exaro um parecer técnico. Obrigado, doutor Ricardo Caires, perito dessa força-tarefa que vai defender o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, professor Jesus. Tome nota na sua agenda, essa força-tarefa vai trazer à luz os fatos e as acusações contra o homem público, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Doutor Leonardo, eu quero agradecer a sua presença, como sempre brilhante, trazendo, ilustrando as informações de forma clara e objetiva. Muito obrigado, prazer em vê-lo. Prazer, Geraldo, prazer estar aqui nessa bancada mais uma vez, prazer estar com meu amigo, Jesus, ele é meu amigo, os meus colegas aqui, brilhantes advogados que estão aqui, é um prazer sempre estar nessa mesa aqui, Geraldo. Obrigado. Obrigado a você. E concluindo, também posso chamar de amigo, pela relação que temos já há algum tempo, de forma respeitosa, o presidente da Câmara, que tem uma história que nos orgulha bastante, né? E com certeza eu fiz questão de trazer para que você em casa conheça a verdade. Presidente, obrigado em estar aqui, obrigado em esclarecer os fatos. Geraldo, eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui no Guarulhos em Destaque. Dizer a você que sempre estou à disposição e agradeço pelo carinho. Você é uma pessoa que, como já disse o doutor César, trabalhou conosco ali, foi secretário também há algum tempo
E a sua nora foi professora da minha filha também. Verdade. Então, assim, a gente tem uma ligação muito grande. Quero agradecer aqui o doutor Léo, chamo de Léo na intimidade. Léo, muito obrigado pela força que você está me dando. Agradecer ao doutor César, que é meu advogado, amigo também pessoal. Ao doutor Ricardo Caires, também conheci agora recentemente. Ontem, muito obrigado, doutor. Que Deus o abençoe, tá? Doutora Valéria, o Valber, a doutora... jornalista. A Daniela. A Daniela. E a todos vocês que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe. E dizer, eu vou encerrar aqui uma fala, Geraldo, dizendo o seguinte, gente. Já foi dito, né, que fake é crime, mas é muito ruim a injustiça. Né? Quando você é injustiçado, pessoal, isso é muito ruim. É uma coisa que você não fez e as pessoas ficarem te acusando, é muito complicado. Mas assim, nós estamos aqui com essa equipe e dizer como Cora Coralina dizia em Coxa de Retalho, né? Se eu sou o que eu sou, é porque eu tenho um pouquinho de cada um. Então, gente, muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Obrigado à nossa bancada, doutor César, ao professor perito Ricardo Caires, ao doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal e colunista do portal guarulhosemdestaque.com.br. Ao nosso muito obrigado também ao presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, o professor Jesus, com assistência técnica de Lucas Braga, a jornalista hoje do portal Daniela Romero, que está fazendo esta matéria que você vai acompanhar inteira no nosso portal guarulhosemdestaque.com.br. Esse jornalista, Geraldo Júnior, quero deixar uma informação na sua agenda. Quando alguém pedir uma informação, seja ela qual for, não responda imediatamente. Pense, pesquise. Desta maneira, você está validando a informação. Muito obrigado. Boa noite.